Olá pessoal, continuando aqui o nosso trabalho do Mário, né? Na última aula a gente conseguiu implementar o pulo com detecção do chão, né? Impedindo múltiplos pulos e também fazendo a transição aí quando a gente está no ar, né? De uma animação específica, né? De jump ser rodada, ok? A gente vai dar uma outra funcionalidade para o Raycast. O Raycast, nesse último caso, né? Vamos dar um zoom aqui no Mário. Né? Lembrando que a gente usou Debug Draw Ray para desenhar esse raiozinho vermelho aqui, né? Para desenhar o Raycast. Então o Raycast foi utilizado exatamente para detectar o chão. A gente vai fazer algo um pouquinho diferente com um sistema de grab. Né? Eu quero agarrar alguma coisa. Então vamos lá. Vamos criar um novo C# script. Vou chamar de grab system. Vou abrir esse grab system. Então vou gerar isso aqui com uma nova componente. A gente pode adicionar num determinado objeto de jogo mais de uma componente. A gente já sabia um pouquinho disso porque a gente tinha colocado vários componentes já que pré-existem no Unity, né? Também vai ser a mesma ideia para scripts. Então a gente também pode colocar diversos componentes criados pela gente num mesmo objeto de jogo, ok? Vou criar aqui uma posição de referência chamada grab pos right. E para também facilitar um pouquinho, eu vou criar uma para left. Ok? Aí o grab right vou deixar aqui, meio flutuando. Então vou colocar 1.2, pode ser 1.1. E a altura tá boa, 1.3, vai, 1.3. O grab left, 1.3 a altura também, e menos 1.2. 1.1. Ok? Então, vou criar duas posições de grab. E o Mariozinho aqui no meio. Então a ideia é o seguinte, eu vou ter aqui um determinado objeto para ele pegar. Não vai ser desse tamanho. Vou chamar de target. Target grab. E esse target grab eu vou colocar um box collider 2D nele. Não, deixa eu escalar ele primeiro. Então vou escalar ele para 0.5. 0.5. Pode ser um pouco menor. 0.3. 0.3. Bom tamanho. E vou colocar uma malha de colisão nele. Box Collider 2D. Ok? E ele vai estar flutuando aqui. Ok? Depois a gente trata com mais detalhes, tá? E qual que é a ideia? Eu vou ter um Raycast aqui no meio do Mario. A gente vai colocar na altura maior aqui no Mario. A gente usa aqui até o Debug Draw Ray para a gente visualizar esse raio. Quando ele detectar um objeto que pode ser agarrado e apertar alguma tecla, esse objeto vai ser agarrado. Ok? Basicamente essa é a ideia. Aqui é só uma outra funcionalidade do Raycast. Então vamos lá. Então eu vou criar inclusive já uma layer, né? Grab. E colocar o target grab nessa layer. Vou chegar agora no Mario. E
irei gerar esse raycast. Então, a todo momento, lembrando, né, que eu já vou colocar aqui o raycast hit 2D, hit, para receber já o que o raycast vai retornar. Então, eu vou fazer da seguinte maneira, transform.position, a gente já vai comentar daqui a pouco. Agora, eu preciso saber se eu estou para a esquerda ou para a direita. Okay? Para eu saber para onde eu vou eu tenho que facear o objeto, né? Eu tenho que sempre estar na frente dele, né? De frente para ele. Então, eu vou fazer um vector, eu vou, na verdade, decidir isso perguntando para a componente Mario Controller. Então, isso é uma coisa legal também. A gente não só pode pegar componentes já criadas pelo Unity, mas também a gente pode pegar componentes criadas pela gente. Okay? Então, eu vou criar aqui Mario Controller. Da mesma maneira como a gente faz para o rigid body, vou usar o quê? O get component. Get component Mario Controller. E aí a gente pode colocar aqui uma pergunta sobre a direção. A direção, de qualquer maneira, está guardada no horizontal, né? Se é negativo ou positivo. Então, eu posso até colocar aqui É importante que esse método seja público. E ele vai retornar um booleano. Não, booleano não. Pode ser um float. E aí ele retorna o valor do horizontal. Tá? A importância desse método ser público é que eu posso chamar ele fora do script. Okay? Então, por exemplo, se eu quero chamar aqui controller.getDirection, para eu conseguir chamar aqui no Grab System, ele tem que ser público. Tá? Tem que ter essa palavrinha mágica aqui, public. Okay? Então, eu vou fazer isso aqui. Ó. Se pego, na verdade, né, a todo momento eu estou perguntando, então eu vou fazer o seguinte, ó, float dir controller.getDirection. Aí eu faço se direction dir for maior do que 0, else if dir menor do que 0, faço alguma coisa também. Só não vou tratar o 0, né? Então, dir, eu vou criar aqui também um vector to raycast dir. Se o dir for maior do que 0, o raycaster dir é um vector to right, para a direita. Se for menor do que 0, para a esquerda, left. Okay? Então eu vou usar exatamente esse raycast dir aqui no raycast. E a distância, a gente vai deixar uma distância legal. Vou colocar 3F. E layer mask.getMask grab. Beleza? Vamos também mandar desenhar
Só que a gente vai ter que só corrigir um negócio aqui. Eu tô fazendo o recast a partir do pé do Mario, então eu vou subir um pouquinho essa informação. Então eu vou deixar isso até para a gente ajustar via inspector, para ficar legal. Public vector2, chama de offset raycast. Array, tá bom. E vou colocar com valor default vector2.up. E aí eu vou somar aqui no transform position. Tá, vector3, apesar que isso é 2D, o position tem x, y, z, tá? Então vamos colocar essa soma no drawRay e fazer o raycast dir vezes 3f e colocar a cor white. Feito. Vamos ver, vou dar um play. Não coloquei a componente no Mario, né? Então não vai funcionar. Então, add component, grab system. Meio ignorante, né? Bem, então vamos diminuir esse tamanho, deixar 2. Pode deixar até público, né? E o que eu estava falando do offset é que eu posso ajustar essa altura aqui, ó. Olha que legal. Tá vendo? Então, por exemplo, 0,8 parece ser uma altura legal, talvez, ou 0,9. 0,9. Se a gente tirar do modo jogo, né, vai voltar em 1 aqui, então vocês colocam 0,9 novamente. Então, vamos colocar uma direção default nesse inicial, nesse raycast dir. A gente pode colocar apontando para direita ou esquerda. Tá? Depois ele vai acabar corrigindo, não importa. Tá? No primeiro movimento ele já vai corrigir. Okay? Então está apontando ao contrário, mas na hora que já fazer o primeiro movimento, já acaba corrigindo. Então, ainda eu acho que está um pouco grande, então eu vou deixar o tamanho em 1 mesmo. Tá? Perfeito. Okay? Então, se ele detectar um cara que esteja na layer grab e eu apertar uma tecla de espaço, ok? Tecla de espaço não, G, a letra G, eu vou atualizar a posição dele. Bom, então como a gente pode fazer isso? Eu vou fazer o seguinte, eu vou... Para eu certificar que eu peguei alguém, né? Estou segurando alguém, vou deixar uma caixinha aqui, vou chamar de grab item. Só preciso da componente transform dele, que eu vou atualizar sempre a posição dele, ok? Está vazia inicialmente, tá? Vazia quer dizer que é null. E eu vou deixar para vocês setarem os grabs position, as referências, tá? Então, grab pos L, R e o L. Ok?
Então, isso aqui, vocês vão ter que fazer isso aqui, ó. Então, chegando aqui no Mario. Quem que é o R? É esse cara aqui. E o L é o transform desse cara aqui. Por quê? O que a gente vai fazer? Quando a gente pegar esse objeto, ou a gente vai colocar na posição desse cara, ou vai colocar nessa posição desse cara, de acordo com o valor do dir. Tá? Então, fez o raycast, fez o raycast. Se por acaso você apertar a letra G e hit.collider não for nulo, lembrando que ele já está fazendo filtro por o seu objeto é agarrável. Okay? O que eu vou fazer? Eu vou fazer o grab item, transforme, receber. Ah, Diogo, mas como eu pego? Calma. Hit.transform. Eu consigo pegar componente transform do cara que o raycast interceptou. Ok? Aí o que eu vou fazer? Eu vou implementar aqui o fix update, porque o movimento do Mario é no fix update. Então, se eu fizer alguma atualização, na posição do grab item, ele também tem que ser feito no fix update para não ficar com um efeito inadequado, ok? Uma atualização inadequada, porque não é síncrono, né? Então, eu vou fazer aqui, se eu tenho algum grab item, ou seja, grab item não é nulo, o que eu vou fazer? Eu sempre vou colocar o grab item.position exatamente na posição ou do grab R ou do grab L. Aí aqui a gente tem que fazer a mesma coisa. Se pode copiar aqui, ó. Ok? A gente está pedindo 2 vezes, a gente poderia pedir uma vez só, né? Mas vamos lá. Tá bom. Tem que apertar G. Ok? Então, pessoal, a única coisa que eu vou fazer de diferente aqui, só para dar uma modificada, eu vou colocar, na verdade, aqui qual que é o grab, qual que é o transform que eu tenho que pegar a posição. Então, eu vou fazer da seguinte maneira, ó. Só para não ficar perguntando também lá no update, no fix update, de novo pela direção, ok? Então já vou guardar essa informação aqui, ó. Caso a direção seja para a direita, eu falo que o transform de referência é o da direita. E caso dir menor do que 0, seja o da esquerda. Okay? E aí eu vou fazer o seguinte, só vou fazer isso. Eu posso fazer direto.
ok? Esse cara já vai ser mudado exatamente aqui. Legal, né? E a gente pode fazer um botão de release também, se vocês quiserem. Então, se input.getKey DAO keycode.r, e se você tiver um grab item, né? Ou seja, se grab item não for nulo, o que você faz? Simplesmente isso. Só se você já tornar o grab item nulo, você já não vai atualizar mais a posição desse cara. Então, apertou G. Ah, vou deixar ele aqui. Não, quero pegar ele de volta. Ixi, agora ficou, o raycast ficou um pouco acima. A gente pode subir esse raycast para 1.1 aqui. Perdão. 1.1. Perfeito. G. Agora ficou bom. R. G. R. G. R. A gente já fez um sisteminha de leve trás. Ok, pessoal? Então, só recapitulando o que a gente fez. Então, a gente está fazendo um raycast, ok? A partir da posição do Mário com offsetzinho para cima. A direção vai depender da orientação do Mário. Então, eu peço lá pelo Mário Controller qual que é a direção dele, que é exatamente horizontal. Feito isso, eu defino qual que é a direção do raycast e qual que é o transform de referência, se é o da esquerda ou da direita. Se por acaso você apertar G e foi detectado aqui pelo raycast algo que possa ser carregado, agarrado, então lembre que a gente usou até a layer mask grab, o que eu faço? Grab item, exatamente é o transform de um item que eu agarrei, que inicialmente é null é vazio, não tem ninguém. Ele vai receber exatamente, através do hit, o transform do objeto que foi interceptado. Se você apertar R e você tiver algum grab item, ou seja, diferente de null, eu torno a caixinha grab item vazia. Caso a caixinha grab item tenha alguém, eu sempre coloco a posição desse grab item na mesma posição do transform de referência. Então, são dois aqui, ó, grab pos R e grab pos L. Falou, pessoal? Então, esse é mais um exemplozinho que eu coloquei a mais aí, só para a gente ver de possíveis utilizações do raycast. Falou, até a próxima aula.